amém? Senhor, neste momento, apresento o teu servo, o teu ungido. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Senhor, que tudo que sair da boca do teu servo, Senhor, que seja tão somente da tua vontade. Fala conosco, Pai. Fala conosco, segundo a necessidade de cada um. Que todos aqueles que veio buscar de ti nessa noite, Senhor, que através dessa palavra, Pai, também venham receber, Senhor. Ministra, Senhor amado, cura, salvação e libertação sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Usa, Senhor, grandemente o teu servo nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor com as palmas, vamos receber, amém? Irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Vou resumir bastante o que eu ia falar. A gente está com o tempo meio corrido, né? O pastor Samuel falou que isso geralmente não costuma acontecer, que os irmãos venham a nos perdoar, né? Por esse atraso, né? E que Deus possa falar com cada um em nome de Jesus. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 a 11. Os irmãos podem permanecer sentados, tá? Pode ficar à vontade. Aleluia. Eu estou muito feliz que o Alan está aqui. Viu, Alan? O Alan é um cara que eu gosto muito, um irmão mesmo, amado do meu coração. Glória a Deus, abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão, sem delongas. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 e 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, só fechem os olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus, no nome de Jesus, Pai, em tua presença, Deus, eu quero colocar as nossas vidas. Deus, que o Senhor venha nos abençoar. Deus, que o Senhor venha nos encher. Deus, e que a partir de hoje nós possamos ser novas criaturas de verdade. Deus, que nós possamos receber o melhor do Senhor nesta noite. E que o Senhor fala conosco, fala com a tua igreja, Deus, assim como o Senhor tem falado comigo, e nos transforma em nome de Jesus. Amém? Irmãos, sem delongas e bem rápido, prometo assim, 5 minutinhos só. A gente lê um texto agora que fala sobre quem vai herdar e quem não vai herdar o reino dos céus. Então, fala de cristãos e não cristãos, né? Bem rapidamente, a Corinto, só para a gente entender esse versículo melhor, Corinto é uma cidade extremamente rica, extremamente populosa. Tudo que as pessoas precisavam tinha ali. Era um dos maiores mercados centrais do mundo. Todas as mercadorias que existiam no mundo passaram por ali. Toda a transportação de alimento, de riqueza, de joia, de tudo passaram por Corinto. Corinto era extremamente rica e populosa. Era uma cidade onde todo mundo queria morar. Mas infelizmente essa não era apenas a cara de Corinto, a cara da riqueza, né? Corinto tinha também uma perversidade muito grande. Corinto a gente pode dividir ela em 2 tempos, né? Porque em 146 a.C. Corinto foi destruída por um general romano. E no ano 46 a.C., Júlio César de Roma também reconstituiu Corinto, e a partir daí ela começou a ser uma colônia de Roma. E foi nessa época que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, estando em Éfeso. Então, só para a gente entender basicamente por que o apóstolo Paulo nos escreve esse texto, né? Porque além dela ter toda essa riqueza, era um lugar onde havia prostituição, alcoolismo demais, adultério demais, todo tipo de imundícia havia naquele lugar, além das riquezas e de tudo aquilo que as outras coisas que as pessoas gostam também, né? Dinheiro e tal, uma vida social bacana, né? Existia ali também uma podridão tremenda, onde chegava como uma carniça às narinas de Deus. Isso é o que acontecia. E o apóstolo Paulo veio enxergando essas coisas,
resolve escrever essa carta aos Coríntios, porque ele já sabia mais ou menos como é que funcionava a sociedade ali naquela época, e ele escreve esse texto justamente condenando essas coisas, condenando o adultério, o alcoolismo, condenando muita coisa. Só que nós não vivemos numa sociedade diferente daquela. Quando nós observamos ao nosso derredor, nós vamos entender que a nossa sociedade hoje é mais ou menos parecida, não tem muita diferença não. Hoje, quando a gente liga a televisão, quando a gente sai de casa para trabalhar, quando a gente para um pouquinho para observar o que está ao nosso derredor, nós vamos entender que não está muito diferente o nosso mundo de hoje com a cidade de Corinto naquela época. Não está muito diferente. E aí o apóstolo Paulo agora, ele vai trabalhar aqui nesses 3 versículos que nós lemos, ele vai trabalhar uma ideia de uma pessoa cristã e de uma pessoa que não é cristã. Nós vamos entender isso agora. Se você pegar o versículo 10, o 9 e o 10, ele está falando de quem não vai herdar o reino dos céus. Ele está falando de pessoa, não vai herdar o reino dos céus, aquele que pratica isso, aquele que pratica aquilo. Nós acabamos de ler, vocês acabaram de entender isso aí. O apóstolo Paulo, ele, no versículo 11, então ele vai falar 3 palavras, as quais quando eu largo o mundo, eu passo a tê-las em minha vida. Porque o tema dessa mensagem hoje que eu coloquei é lavados, santificados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Então a partir desse momento agora eu deixei o mundo, então agora eu vou ser lavado, santificado, justificado. E nós vamos entender esses 3 tópicos aqui. Irmãos, eu tenho um pouco só para a gente, vou fazer uma pincelada, um resumo, tá? E se tiver ocorrido, qualquer coisa no final do culto, irmão, não entendi tal coisa, vocês podem procurar e perguntar que a gente vai explicar. Viu? Amém? E, irmãos, um tópico que eu coloquei aqui nessa mensagem é que um cristão é quem foi transformado pela ação conjunta da Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Então o cristão é quem foi transformado, é uma das coisas que a gente tem que entender. Então se eu sou cristão, eu tenho que ter sido transformado pela ação da Trindade. E aí existe aqueles que não vão herdar o reino dos céus. Então nós temos que entender isso. E quando ele fala reino dos céus aqui, é que não vai para o céu mesmo, vai para o inferno. É assim que funciona. Não é uma coisa, porque tem muita gente que vai pregar aí, não, porque Deus é amor, né? E aí no final das contas, Ele vai te levar você para o céu. Meu irmão, se não tiver debaixo da graça de Deus, se você não largar o mundo, vai para o inferno. Assim funciona, a palavra de Deus é assim. Não tem como a gente correr dela. Eu vejo muito falando sobre graça hoje. Mas a graça que salva, beleza, uma graça que salva, que desce. Só que se você não adentrar a essa graça, você não recebe a salvação. E o inferno é o único lugar onde a gente vai, quando a gente não está na graça de Deus. A gente tem que entender isso. Amém? E um cristão, então, é quem não foi. Um cristão é quem foi transformado. Então nós vamos lá. A primeira ação, quando eu deixo o mundo e vou para Cristo, a primeira ação que acontece na vida de uma pessoa e aconteceu na vida de muitos de vocês, e tem pessoas que ainda não foi alcançado por essa ação, chama ser lavado pelo sangue de Jesus. Então quando eu aceito Jesus, eu sou lavado. Primeira ação, primeira coisa que acontece na minha vida. Então por isso que no versículo 9 e no 10, ele fala de adultério, ele fala de homossexualismo, fala de alcoolismo, mas o interessante é que no 11, a gente pode ver que ele fala assim, tais foram alguns de vocês foram assim. Agora vocês não são mais assim, vocês são lavados, santificados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora nós somos uma nova criatura. Então a primeira ação é eu e você sermos lavados. Então quando você aceita Jesus, levanta a mão, você é lavado pelo sangue de Jesus, e tudo aquilo que você praticava antes, agora você não pratica mais, e tudo aquilo que você praticava foi limpo. Você é uma nova criatura. Então uma das coisas que nós devemos tomar posse é ser lavados pelo sangue de Jesus. Quantos de nós, muitas das vezes, vive uma vida sem entender isso? A gente vem para a igreja às vezes sem entender o que está acontecendo. Quantos de nós vem para a igreja sem saber o que está rolando? Às vezes a gente senta aí
e olha aquilo que está acontecendo, né? E vai para casa. Meu irmão, quem foi lindo hoje, irmão, não sei. Irmão, que música cantou, irmão, não sei. Eu só sei que eu estava lá, estava bom, né? Estava no ar-condicionado, né? Escutei uma música mais ou menos, né? Assim, às vezes. Então a gente tem que entender que a gente vem para a igreja, a gente se torna cristão, a primeira coisa é ser lavado. Tudo aquilo que a gente fazia, agora a gente não faz mais, nós somos lavados. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. O segundo ponto que eu coloquei aqui é ser santificado, que o apóstolo Paulo fala para nós. Ele fala primeiro lavado, aceita Jesus, ser lavado. Agora ser santificado. Quem é que santifica? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que santifica. É um processo contínuo na vida do cristão. Você aceita Jesus, ser lavado, isso é imediato. A santificação é um processo que você tem que buscar ela todo dia. Porque existe um compromisso da nossa parte. Não é uma coisa assim, algumas igrejas por aí que eu conheço, algumas religiões, não. Você aceitou Jesus, você é santificado, é na hora. Não funciona assim, meu. É um processo. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Então, e esse processo nós temos que buscar ele, a santificação, sem ser lavado dos pecados. Sem santificação, nós não chegamos a Deus, não adianta. Uma das coisas que nós temos que entender, nós temos que buscar santificação, nós temos que buscar ser limpos. A santificação é um processo que acontece nas nossas vidas, eu creio que é um dos mais difíceis, porque quando a gente está caminhando uma vida cristã, a santificação é algo que só Deus para ter misericórdia. Porque, irmão, tem dia que parece que a gente peca o dia inteiro, né? Tem dia que a gente acorda pecando. Aí tem dia que a gente fala, esse dia eu vou tirar no mistério, esse dia eu não vou pecar nem um pouquinho. Meu irmão, mas esse dia é o dia que você mais peca em toda a sua vida, né? Acontece isso. Tem dia que você acorda já, como diz o outro mundo, né? Pé esquerdo, começa já. E aí, meu irmão, você dorme também no pecado. Tem dia que graça de Deus, né? Nos ajudar. Bom, mas é interessante que a santificação, ela é um progresso. Se tem um texto lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim, ó, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós temos que entender o seguinte: a santificação é algo que nos sela, é algo que trabalha nossas vidas para que a gente alcance a salvação. Amém? Terceiro ponto, a justificação pelo Pai. E isso é tão mistério, é tão segredo. A gente ser justificado, então a gente tem que alcançar isso, é o mistério de Deus. Porque outrora, eu e você, né, eu achei interessante, a Sara Shiva veio aqui domingo, ela comentou algo interessante, ela enfatizou muito isso. Antes nós éramos apenas criatura, agora nós somos filhos. Isso é justificação. A justificação é eu e você. Antes nós éramos criaturas apenas, agora nós passamos a ser filhos. Então o processo de uma vida cristã, o começo é esse, é ser lavado, santificado e justificado. Isso é que nós temos que buscar. Porque geralmente nós buscamos muitas coisas. Geralmente a bênção hoje é o centro do Evangelho. Geralmente o nosso relacionamento com o nosso irmão é que é o principal. Geralmente o trabalho que eu faço na igreja é o primordial. Aí nós esquecemos de buscar santificação e justificação das nossas vidas. Nós esquecemos de ter uma vida onde Deus vai reconhecer a gente como filho dele. Eu sempre gosto do exemplo, né? Se você chegar lá na Dilma, lá na casa da Dilma lá, né? Você chega lá e fala com segurança que você conhece ela. Eles vão arrumar um pé, você fala, meu querido, vamos aqui agora, né? É assim que funciona. Porque é você que conhece ela. Agora, se você chega lá, ela sai lá da casa dela e fala que ela te conhece, aí você entra lá e você é bem recebido. É diferente. Então existe uma diferença, a gente tem que entender isso. Tem um cara chamado Thomas Watson que ele fala algo que eu me encantei. Ele diz que nós somos justificados não porque somos dignos, mas nós somos justificados para sermos dignos. É assim que funciona. Então uma coisa que nós devemos entender é que a justificação também não é porque nós somos bonzinhos, nós merecemos. É porque Jesus nos lavou, o Espírito Santo nos santificou, e através dessa justificação, Deus me reconhece como filho, reconhece você como filho. Aí é que está o segredo.
Então, uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, e buscar na vida cristã, e é uma coisa que eu tenho buscado também na minha vida e tentado mudar, é buscar santificação. É um ponto primordial nas nossas vidas. Nós devemos ser diferentes do mundo e nós devemos ser agora iguais a Cristo. Quantas pessoas são cristãs, mas parecem o povo do mundo? Quantas pessoas são cristãs, mas não têm identidade cristã? As pessoas olham para ela e falam: nossa, aquele ali, meu irmão, não é crente nunca. Ele falou para mim que é crente, mas pelo amor de Deus, essa atitude aí está fora do padrão total. E quantas vezes eu já ouvi pessoas falando: você crê daquele jeito, eu não quero, né? E ali, né? O povo só vive brigando, aquele povo só vive assim, assim, assado, não tem uma vida, né? Então, uma das coisas que nós devemos buscar é a santificação. Quando você busca a santificação, você cria uma identidade. Nós criamos uma identidade. E automaticamente as pessoas vão nos reconhecer como cristãos. Então, uma das coisas que nós devemos entender também é se queremos receber algo de Deus, porque geralmente nós só queremos receber algo de Deus, nós queremos receber as bênçãos de Deus, mas nós não queremos o Deus que é o dono da bênção. Então também não funciona. E aí geralmente nós pensamos que Deus é amor, que Deus está ali para perdoar e perdoar, e se tem uma coisa que me dá medo é ver que Deus é amor. Porque se Deus é amor, Ele odeia aquilo que não é amor. Automaticamente todo mundo aqui é uma criança, então automaticamente, é automático, todo mundo tem um ódio por um pedófilo. É normal, isso é padrão. Eu amo criança, eu odeio pedófilo. Uma das coisas que a gente não gosta, nossa, né? Então a gente pensa que Deus, Ele é amor pleno. Então aquilo que não é amor, Ele odeia. Nós temos que entender isso. Nós devemos entender que Deus é amor na pureza, na mais extremo, no mais alto grau, Ele é amor. E aí nós devemos entender agora que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? É uma das coisas que nós devemos entender. Então, quando eu busco justificação, santificação e busco ser lavado pelo sangue de Jesus, eu estou reconhecendo que a minha vida sem Deus, ela não funciona. Eu estou entendendo que a minha vida sem Deus, ela não é nada. Então é só pelo sangue de Jesus, é somente buscando santificação, tentando ser diferente, é que nós vamos alcançar algo de Deus que nós não imaginamos que nós alcançamos. É coisa que nós nem sonhamos ganhar, receber de Deus, porque é muito grande. Bem, lavado, santificado, justificado, isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Não é assim que funciona, né? Porque geralmente a gente pensa agora, a gente falou, irmão, você falou agora, né, que a gente é lavado, a gente é santificado, justificado.